Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Doug Storff, CEO e fundador da Swaps. Eu tenho a presença ilustre aqui do Alexandre, da ViaSoft. E a gente vai bater um papo aqui um pouco sobre como estão as tendências da ViaSoft e do mercado de RH. Olá, meu nome é Alexandre, eu sou CEO da ViaSoftPay, que é uma administradora de cartões de benefícios. Estou aqui convidado pela Swap, nosso grande parceiro nessa operação nacional que nós temos. É um grande prazer participar desse podcast. Obrigado pela participação. Queria começar perguntando um pouco de você, na verdade, né? Você já vem de uma família empreendedora e nasceu ali dentro de um grande grupo, mas decidiu criar uma solução específica para benefícios. Por quê? Da onde veio essa ideia? Legal. Bom, eu tenho uma trajetória como executivo dentro da ViaSoftPay, da ViaSoftPay não, perdão, do grupo ViaSoft tem 10 anos já. Entrei na área comercial, passando por todas as partes de venda, né, inclusive gestão e área estratégica. E há 5 anos atrás a gente tinha um anseio muito grande de criar alguns produtos financeiros dentro do grupo empresarial, né? Para que a gente pudesse servir melhor o nosso cliente, o nosso parceiro fornecedor, né? Enfim, toda a nossa cauda longa de relacionamentos. E a gente percebeu uma oportunidade muito legal, né, na área de benefícios e aí, enfim, já desde este momento, né, a partir daquela ideia embrionária, eu assumo como diretor executivo essa operação para dar forma, né, a tudo isso, criar todos os processos operacionais, comerciais e assim por diante. Bom, e aí, nesse processo todo, né, nesses últimos 5 anos, tem sido uma grande aventura, né? Afinal, a gente tem expandido muito rapidamente aí para todo o Brasil. Então, essa trajetória aí, ela anda muito junto, né, com todo esse meu caminho na área de tecnologia, que foi trilhado ali dentro do grupo ViaSoft, né? Legal. Agora a gente sabe, né? Estamos aqui no Conar, tem um monte de marcas consolidadas. O que te levou a pensar em desafiar esse mercado estabelecido? O que estava faltando que a ViaSoft Pay vem trazer? Ah, essa pergunta é fantástica, né? Eu adoro responder porque ela de fato é algo que nos incomodava, né? A gente, dentro do grupo ViaSoft, naquele momento em que a gente decide abrir a ViaSoft Pay, nós tínhamos 3 fornecedores de benefício, né? Porque na região em que o grupo tem a sua matriz, que é Pato Branco, no Paraná, a gente tinha que utilizar uma solução que tinha uma melhor aderência naquela região. Na região de Curitiba tinha uma outra, né, que era utilizada porque era melhor para os colaboradores. E no resto do Brasil, a gente sempre teve colaboradores espalhados, a gente tinha que ter ainda uma terceira. Então, obviamente, isso dava um trabalho para o RH, sem falar que causava uma certa confusão, né, no próprio time, na hora de utilizar isso. E a gente achava que a experiência ela podia ser melhor, né? Então, a gente começou a observar com olhos muito de quem vem do mercado de tecnologia e serve, em especial ERP para as empresas num B2B. E nesse segmento, é um segmento em que o atendimento ele é muito crítico. Vou dar um exemplo, né? Na área do agronegócio, em que a ViaSoft atua, quando a gente pega uma época de safra, você não pode ter uma fila que vai demorar 40, 50, 60 minutos para um caminhão fazer a pesagem na balança e seguir para descarregar. E a gente entende que essa criticidade de você ter uma solução que não pode parar, que o atendimento precisa ser rápido, precisa ser muito presente, a gente transportou dessa área e trouxe para o benefício, que era uma coisa que a gente entendia que não tinha, né? Em especial o atendimento. Porque, obviamente, tudo geralmente corre muito bem no nosso segmento. Mas quando há alguma dúvida ou algum problema que o RH precisa de apoio para resolver, isso tem que ser rápido. Então a gente entendeu que poderia proporcionar uma melhor liberdade para os usuários, garantindo uma rede credenciada maior, né? Isso era algo que a gente via como gap nas soluções em que a gente tinha. A gente percebeu que a gente conseguiria proporcionar um atendimento melhor no B2B, né? E a gente percebeu também que a gente poderia ter uma relação mais próxima com o varejista, né? Então, naquele momento, naquela conjuntura de mercado, a gente percebia que o varejista ele acabava sofrendo numa operação de voucher, né? Seja por também carência de atendimento, seja também por um custo muito sobrecarregado. Então a gente olhou para esse tripé, né, e enxergou que tinha como a gente criar o nosso espaço dentro de um segmento altamente concorrido. E a nossa tese se provou certa. Então a gente
atuou muito no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, numa expansão muito legal. Essa atuação também proporcionou importantíssimas parcerias institucionais. Então a gente hoje é parceiro da Federação das Associações Comerciais do Paraná, da Federação do Mato Grosso do Sul e de inúmeras outras entidades de classe, né, em que a gente consegue proporcionar esse melhor atendimento. Então a gente olhou para todos esses aspectos e entendeu que tinha um lugar ao sol para a gente ocupar. Que interessante. Eu acho muito legal esse aspecto, né, que você trouxe de, puxa, 35 anos de experiência já no mundo de tecnologia, como que isso é usado para alavancar a experiência. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe várias vezes aqui a palavra, né, de atendimento, de quando não dá certo, o que a gente faz, né? Como que equilibra a tecnologia e o que a tecnologia traz de bom, que é automação, que é eficiência, com esse lado mais humano, com esses aspectos de que, no final das contas, você tem uma pessoa ali do outro lado. Nossa, Doug, essa pergunta é muito boa, porque isso anda muito junto com os valores que a gente tem como companhia. Para nós, o fator humano ele é importantíssimo. A gente enxerga a tecnologia como potencializadora do fator humano, e não como substitutiva, né? Então, dando um exemplo muito prático, a gente tem inteligência artificial no nosso atendimento, o usuário ele pode se servir disso, mas em qualquer momento ele pode optar por um atendimento humano e ele vai seguir falando com uma pessoa mesmo, né? Essa pessoa do nosso time, ela também tem uma assistência de IA. Então a gente entende que, poxa, eu tenho que ter a empatia de entender que é um ser humano atendendo outro ser humano, mas ao mesmo tempo eu tenho impulsionadores para facilitar e agilizar a solução do problema. Então a gente une o melhor dos dois mundos. A gente consegue dar a velocidade que a tecnologia proporciona com a humanização que só o ser humano consegue oferecer, né? E isso a gente faz em todos os momentos da nossa jornada, e isso é muito legal. Então, desde a nossa jornada da venda, a gente prioriza muito o contato humano do vendedor, sempre que possível até presencial, né? É uma das coisas que a gente faz e tem funcionado muito bem. E isso se transporta para todos os outros processos da companhia. Então, quando o cliente, por exemplo, ele assina o contrato, a gente tem a tecnologia acelerando o processo, então, quando a assinatura é concluída, isso automaticamente cai para o time de onboarding e no mesmo dia ele recebe, né, o contato da equipe que vai cuidar do processo de entrega e até os primeiros 60 dias da operação, né? E ele vai ficar vinculado a essa pessoa, né? Isso que é legal. Então, é uma pessoa que vai conduzir o processo inteiro daquele cliente, né? E aí depois esse processo acontece com algumas automações e alguns processos humanos. Toda a entrega também é muito ágil, isso é um fator assim que a gente se orgulha demais, né? Então, é muito comum que um cliente peça um cartão na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à tarde esse cartão já foi logisticamente enviado, né? Então, seja por Sedex ou seja por motoboys, quando é próximo do nosso escritório. Então, a gente turbina muito o fator humano com a tecnologia. Isso é presente em todas as etapas, da adesão do cliente ao produto até o ongoing, né? Ou seja, o processo normal de atendimento dos seus usuários, né? E a gente leva isso até um ponto quase extremo, né? A gente, dentro do nosso aplicativo, tem um canal de WhatsApp para falar direto com o time. O nosso cliente ele tem um canal de WhatsApp sempre com algum membro da equipe, né, que tem interface ali com ele. E a gente acaba fazendo muita parceria com o nosso cliente, atuando junto com ele, até dando treinamento para a equipe. Então isso é muito legal, assim, essa união da tecnologia com o fator humano, a gente entende que é o que ganha jogo. Muito legal. Falando de tecnologia, para você lançar um produto desse, eu tenho certeza que você também precisa de outros parceiros e outras tecnologias. E a Swap foi um dos parceiros que vocês escolheram, né, para lançar o cartão. Por que a Swap? Cara, essa pergunta é fantástica, né? Bom, primeiro de tudo, a gente começa a nossa jornada com um modelo mais tradicional de mercado, o arranjo de 3 partes, né? Aquele em que é necessário que se faça o credenciamento do estabelecimento para que, em seguida, os usuários possam se servir daquele local, né, para fazer suas transações. Há 2 anos atrás, a gente percebeu que a gente precisava turbinar a nossa oferta. Então a gente enxerga no mercado que seria interessante a gente ter um cartão que viesse acompanhado de uma bandeira
que tivesse aceitação ampla, nacional e até global, né? Não só pelo projeto de benefício, mas também por outros projetos que a gente já vislumbrava no futuro. E aí a gente sai a mercado buscando, né, por algum parceiro que possa ser um enabler, né, ser um viabilizador desse processo todo. E aí a gente encontra na Swap não só a capacidade de execução, como a especialidade no segmento. E a gente considera isso, essa combinação de fatores muito importante. Porque Bank as a Service, que poderia emitir cartões, existem inúmeros no Brasil hoje. Mas como a Swap, a gente enxerga que só tem a Swap, que tem a característica de entender a dor do segmento de benefício e como a gente pode proporcionar soluções para essas dores, né? E faz com que isso seja traduzido de uma forma muito leve para quem está querendo implementar esse processo todo. Então a gente conseguiu muito rapidamente também fazer tudo rodar, né? Foram necessárias, obviamente, melhorias no nosso aplicativo, melhorias no nosso back-office, mas que estavam relacionadas a um novo processo, né, de atendimento a esse cliente, mas que tiveram um acompanhamento da Swap muito bacana. Então, a seleção da Swap se deu a essa conjunção de fatores: tecnologia de ponta e especialidade no segmento. E a gente se mantém com a Swap porque a gente percebe que a Swap mantém essa especialidade, continua desenvolvendo novas soluções, e também, né, pela parceria de longa data que vem sendo construída e o atendimento muito bacana que a gente tem de toda aqui. Legal. Você falou de 2 pilares importantes para a gente, que é especialização e parceria. Fico muito feliz disso estar transparecendo no dia a dia também da relação. O que você acha que é o grande dilema hoje no assunto de benefícios? Olha, o que eu enxergo, né? O grande ponto nevrálgico hoje, né, de uma operação de benefícios, eu não enxergo até que ele está no mercado. Ele está no regulatório, né? Existem alguns desafios regulatórios. A regulação mais recente, ela traz algumas questões como a própria interoperabilidade, a portabilidade. A gente enxerga de forma positiva isso, né? A gente enxerga que tem muito valor a ser destravado no mercado a partir disso, mas ainda carece de regulação, né? Então o mercado ele acaba ficando desorientado em relação a isso. E as próprias práticas, né, passadas ali de rebate, né, que as administradoras elas adotavam, e ainda continuam acontecendo aqui e ali de uma forma um pouco disfarçada, a gente vê como muito negativas para o segmento, porque elas impedem, inclusive, que soluções que às vezes oferecem uma margem muito pequena, mas que vão ser muito positivas lá para o usuário, elas prosperem, né? Então, esse ambiente um pouco incerto no regulatório, ele acaba causando um pouco de desconforto para todos os operadores que estão no segmento, né? E isso faz com que a própria inovação ela seja um pouco mais complexa, porque a gente acaba olhando um cenário futuro mais incerto. E isso faz com que a gente tenha uma projeção de investimento em tecnologia, investimento em novos produtos, que ela é um pouco comprometida em função disso, né? Há um pouco mais de cuidado do que deveria estar existindo. A gente enxerga, como a gente vem no mercado de tecnologia, que o mercado de benefícios ele poderia estar um pouco mais solto e mais desprendido disso, para que as empresas pudessem inovar, né? E entregar para o usuário cada vez mais valor e entregar para a empresa cada vez mais valor. A gente enxerga que aí está o grande ouro, né, do segmento. Mas a gente vê que também tem sido feito um grande progresso, né? Quando a gente olha o segmento há 10 anos atrás e olha agora, é notório, né, que teve um avanço assim espetacular, né, para todas as partes envolvidas, né? Então, seja os provedores de tecnologia que estão atuando, seja também o usuário que está utilizando já uma solução muito mais avançada, né, em termos tecnológicos. Então, isso é muito bacana, né? Legal, muito legal. Cada vez mais benefício deixa de ser só uma forma de pagar por vale alimentação, vale refeição, né? E ele passa a ocupar um espaço quase que integral ali, tanto do pacote de vantagens, digamos assim, que o trabalhador tem num determinado estabelecimento, né, numa determinada empresa, como parte da opção dele ou da escolha dele por um lugar ou outro, né? No final das contas é quase um elemento de atração, mas também de disputa. Como que você vê o futuro disso? Né? Que lugar que você acha que benefícios vai ocupar nesse novo cenário de mercado de trabalho? Essa pergunta é excelente, porque ela faz parte do que a gente conversa muito com o empresário na ponta, né? O que a gente percebe? Tem muitas empresas que há muitos anos elas já acordaram
para a relevância que tem o pacote de benefícios que é oferecida. E exatamente como você falou, não é só o vale alimentação. Poxa, eu vou atrelar aqui uma meritocracia numa premiação, né? Então eu vou remunerar a variável, né? De acordo com o desempenho que o colaborador tenha e de acordo com a área que ele está. Isso é muito tradicional em áreas de vendas, mas as empresas têm entendido que nas áreas de operação, na área de produção, isso também tem que acontecer. E aí o benefício ele se torna um papel vital. Então a gente tem enxergado exatamente isso. Não virou só um meio, né, de você... Antigamente era isso, né? Era um meio de você remunerar melhor desonerado. Não é mais só isso. A gente enxerga que virou muito mais. Ele virou a atração do talento, ele virou a retenção do talento e ele virou o alinhamento de objetivos entre empresa e profissional. Eu acho que isso que é muito legal, porque a gente enxerga hoje, por exemplo, que você pode oferecer... Bom, a gente tem cliente que oferece mais de 4 tipos de benefício diferente em cartão, né? Ele está olhando para quê? Ele está olhando para as características individuais que a equipe tem. Então tem pessoas, por exemplo, que vão valorizar muito o vale alimentação. Tem outros que vão valorizar muito a mobilidade. E tem outros que vão valorizar demais a premiação, que elas estão muito voltadas para a meritocracia. Então, você entender o micro-universo, né, que você tem ali dentro da companhia e desenhar o pacote de oferta para atender melhor a tua equipe é o essencial hoje num RH bem feito, né? E aí uma empresa como a ViaSoftPay, ela se torna essencial, né, para um RH estratégico como esse, porque vai conseguir oferecer, né, tudo isso de uma maneira muito bem casada e construída para ter uma entrega final muito boa também lá para o usuário, né? Então, todo esse cuidado ele é importante, fundamental. O que mais você acha que uma empresa como a ViaSoftPay ou uma facilitadora tem de importância nesse papel financeiro do trabalhador, né? Quando a gente pensa que você está muito inserido numa parte importante ali do dia a dia dele, mas vai além, né? Tem muitas empresas que estão, de fato, influenciando a forma como os trabalhadores se relacionam com o dinheiro através de antecipação, dar um crédito, prover uma educação financeira, enfim. Conta um pouco mais de como que a SoftPay tem se posicionado nesse outro lado da equação, não só no pacote de benefícios, Legal, digamos assim. legal. Isso é muito bacana, porque a gente tem enxergado agora, a gente sempre teve um olhar muito forte pro usuário, né? Porque a nossa solução, ela nasce de um problema que o usuário tinha. Partindo lá do início, qual que era o principal problema que a gente enxergava? Falta de opção, né? Seja para quem contrata, ou seja, o RH, seja para quem usa. Essa falta de opção, ela se traduzia no quê? Dando um exemplo de cidades do interior, né, em que a gente atua muito. Às vezes, numa cidade de interior, existe uma conjuntura de promoções que aquele colaborador ele está habituado a frequentar. Então, na segunda-feira, ele vai no mercado A, porque é o dia da carne. Na terça-feira, ele vai no mercado B, porque é o dia do hortifruti. Na quarta-feira, ele vai no mercado C, que é o dia da panificação. Então, ele vai frequentando diversos estabelecimentos, muito orientado pela agenda de promoções que aquele estabelecimento oferece. Quando a gente olhava para o cenário real, naquele momento em que a gente cria a ViaSoftPay, a gente via que determinada empresa tinha o cartão A, né? E esse cartão ele não passava lá no mercado C. Então, o dia de quarta-feira, que tinha a promoção do hortifruti ou da panificação, já não acontecia para esse colaborador. Então, ali já existia uma coisa muito óbvia, existia uma perda de poder de compra, né, desse colaborador que estava habituado até a consumir daquele formato. Então, ele perdia poder de compra, ou ele tinha que mudar o hábito de consumo dele, de local, porque aquela rede credenciada não era disponível, né? Quando a gente traduz para o universo de restaurante é ainda pior, porque as pessoas não querem almoçar todo dia no mesmo lugar, né, Dag? Talvez a maioria dos dias, mas às vezes ela quer variar. E as pessoas ficavam amarradas, né? Poxa, eu queria jantar e comer sushi hoje. Ah, mas aquele restaurante foi descredenciado. Bah, não vai ser possível. Então a gente, lá no início, a gente já percebeu, bom, aqui já é um ponto importante. A gente precisa promover liberdade para que a pessoa escolha o que é melhor para ela, né? A gente acredita muito nisso. Então esse aspecto já foi fundamental e a gente conserva e preserva ele até hoje, né, com todo o cuidado do mundo para que o usuário tenha toda a liberdade. E aí vem o segundo passo.
o que a gente pode trazer para esse usuário para agregar no dia a dia dele. Né? A gente tem produto, por exemplo, que a gente utiliza antecipação de salário dentro do próprio cartão, isso é muito legal. Então o usuário, no momento de aperto, ele consegue recorrer a isso. E a gente agora, nesse segundo semestre, está numa esteira de lançamento também de crédito consignado, de antecipação de FGTS. Então isso são soluções que a gente vem trazendo para fortalecer o colaborador, né, no seu dia a dia. E a gente também tem um cuidado lá na Via SoftPay de curadoria de parceiros, sabe, Doug? Porque a gente entende que não adianta eu trazer uma oferta de crédito consignado que vai ser cara. Ou trazer uma oferta de adiantamento de FGTS que o colaborador não vai enxergar, né, que ele está sendo privilegiado. Pelo contrário, ele vai enxergar talvez até que está sendo, eu diria assim, estão aproveitando dele, né? Então a gente enxerga que a gente também tem um papel de curadoria para oferecer soluções adequadas lá para esse usuário que reflitam numa melhor utilização das finanças pessoais dele, enfim. Então a gente enxerga muito esse papel também, né, de cuidado ali e oferecer soluções para que ele tome as melhores decisões. Legal. Interessantíssimo aprender mais sobre a Via SoftPay, o trabalho que vocês vêm fazendo. Queria agradecer a presença aqui, o papo de hoje, e pela parceria, obviamente, com a Swap. Muito animado de continuar construindo juntos aqui com vocês e transformando esse mercado de benefícios. Com certeza, Doug. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com a Swap, um parceiro de primeira ordem nosso, né? Então a gente acredita muito no projeto junto com vocês, em função dessa esteira toda de tecnologia que a gente tem para implementar. Obrigado aí, um ótimo evento para vocês. Obrigado.